Capítulo 2º. Do conselheiro. Artigo 11. O conselheiro do CAL-MT é o profissional eleito como representante dos arquitetos e urbanistas do Estado de Mato Grosso de acordo com atos normativos do CAL-BR. Artigo 12. O conselheiro titular e seu respectivo suplente de conselheiro assinam os termos de posse na reunião plenária do CAL-MT, convocada para este fim, com efeitos a partir do primeiro dia do mandato para o qual foram eleitos. Artigo 13. O exercício do cargo de conselheiro do CAL-MT é honorífico. Artigo 14. Os mandatos de conselheiro titular e de suplente de conselheiro terão duração de 3 anos, iniciando-se em 1º de janeiro do primeiro ano, e encerrando-se em 31 de dezembro do terceiro ano do mandato para o qual foi eleito, sendo permitida apenas uma recondução para o mesmo mandato. Artigo 15. Eleições para a recomposição de membros do plenário do CAL-MT, por critérios de economicidade, serão realizadas apenas na condição em que a vacância dos mandatos de conselheiro titular e de seu respectivo suplente de conselheiro impeça o funcionamento do CAL-MT. Parágrafo único. No caso de recomposição de plenário, o conselheiro eleito deverá completar o período de mandato em curso. Artigo 16. É vedado ao arquiteto e urbanista ocupar o cargo de conselheiro do CAL-MT por mais de 2 mandatos sucessivos, estando ele na condição de conselheiro titular ou de suplente de conselheiro. Artigo 17. Serão vedadas convocações concomitantes do conselheiro titular e do seu respectivo suplente de conselheiro para reuniões, missões ou eventos realizados na mesma data. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica à convocação para a posse de conselheiros. Artigo 18. É facultado ao suplente de conselheiro, desde que sem ônus para sua respectiva autarquia, participar das reuniões, com direito à voz e sem direito a voto. Artigo 19. O conselheiro titular é substituído em suas faltas, licenças, renúncia ou perda de mandato pelo respectivo suplente de conselheiro, o qual deverá ser automaticamente convocado pelo presidente ou pela pessoa por ele designada. Parágrafo 1º. O suplente de conselheiro exerce as atribuições de conselheiro titular e fica investido das prerrogativas deste quando no exercício do cargo. Parágrafo 2º. É vedada a substituição de conselheiro, devidamente convocado, após a verificação do quórum e iniciada a reunião. Artigo 20. A licença ou renúncia de conselheiro deverá ser comunicada por escrito ao presidente. Parágrafo 1º. No caso de licença, o conselheiro deverá informar o período de duração, podendo suspendê-la a qualquer tempo. Parágrafo 2º. A interrupção da licença ficará postergada para depois da realização de reuniões, missões ou eventos convocados, nos casos em que já tenha havido a convocação de suplente de conselheiro. Artigo 21. É vedado ao conselheiro titular e à suplente de conselheiro, licenciado ou não, assumir cargo ou função administrativa, com ou sem remuneração, no CAL-BR ou em CAL-UF, no período de seu mandato. Artigo 22. O conselheiro que, no período correspondente ao ano civil, faltar sem justificativa a 3 reuniões ou mais, para as quais tenha sido regularmente convocado, perderá o mandato. Parágrafo único. A justificativa deverá ser encaminhada ao presidente da sua respectiva autarquia, ou à pessoa por ele designada, e apresentada em até 3 dias úteis após a reunião, devendo constar em ata ou em súmula da reunião subsequente. Artigo 23. O conselheiro deverá manifestar-se à presidência do conselho, ou à coordenação da comissão da qual seja membro, quando considerar-se impedido ou em suspeição para relatar matéria. Artigo 24. Excepcionalmente, e por meio de justificativa,
O conselheiro titular poderá participar como membro convidado de comissão temporária em autarquia diferente àquela na qual exerce um mandato. Artigo 25. Compete ao conselheiro: inciso 1º. Cumprir e fazer cumprir a legislação federal, o regimento geral do CAU, as resoluções, as deliberações plenárias e os demais atos normativos baixados pelo CAU-BR, e os atos baixados pelo respectivo CAU/UF. Inciso 2º. Cumprir e fazer cumprir o Código de Ética e Disciplina do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. Inciso 3º. Desempenhar as funções próprias do cargo e as que lhe forem cometidas pelo plenário. Inciso 4º. Conhecer e se comprometer com suas responsabilidades legais e morais do cargo, em sua conduta, no cumprimento do mandato. Inciso 5º. Manifestar-se e votar em eleições e em reuniões de órgãos colegiados dos quais seja membro. Inciso 6º. Declarar-se impedido ou suspeito na apreciação de matéria em que possa haver comprometimento da imparcialidade. Inciso 7º. Arguir o impedimento ou a suspeição de outro conselheiro desde a distribuição do processo até o início do julgamento, apresentando as razões para a apreciação do plenário ou da respectiva comissão. Inciso 8º. Exercer a presidência quando eleito para o cargo. Inciso 9º. Substituir o presidente em suas faltas, impedimentos, licenças ou renúncia, quando eleito para o cargo de vice-presidente. Inciso 10. Comparecer e participar de reuniões, no período previsto na convocação. Inciso 11. Participar de missões nacionais, para as quais tenha sido regularmente convocado ou designado como representante, elaborando relatório de atividades para publicação no sítio eletrônico do CAU/MT. Inciso 12. Participar de missões internacionais, para as quais tenha sido regularmente convocado ou designado como representante, elaborando relatório de atividades para apresentação no plenário e publicação no sítio eletrônico do CAU/MT. Inciso 13. Participar de comissões e dos demais órgãos colegiados de que seja membro, quando regularmente convocado. Inciso 14. Analisar e relatar matéria que lhe tenha sido distribuída, apresentando relatório e voto fundamentado de forma clara, concisa, objetiva e legalmente embasada. Inciso 15. Acompanhar a execução dos planos de ação e orçamento, e dos planos de trabalho do CAU/MT. Inciso 16. Ser membro, obrigatoriamente, de uma comissão ordinária. Inciso 17. Compor como membro, ou como membro substituto, o colegiado de governança do Fundo de Apoio Financeiro aos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal e o colegiado de governança do Centro de Serviços Compartilhados do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, se for eleito presidente do CAU/MT indicado pelo conjunto de presidentes de CAU/UF. Inciso 18. Comunicar, por escrito, ao presidente, ou à pessoa por ele designada, seu pedido de licença ou de renúncia. Inciso 19. Manifestar-se, por escrito, ao presidente, ou à pessoa por ele designada, sobre sua participação em reunião, missão ou evento de interesse do CAU/MT em até 7 dias da realização da convocação. Inciso 20. Entregar os comprovantes de uso de passagens e de outras despesas reembolsáveis ao órgão competente do CAU/MT, Inciso 21. Manter seu cadastro atualizado junto ao órgão competente do CAU/MT. Parágrafo 1º. Excepcionalmente, o conselheiro titular poderá ser membro de até 2 comissões ordinárias, nos casos em que forem instituídas 5 comissões ordinárias,
somente para complementar a composição mínima de 3 membros em todas as comissões. Parágrafo 2º. O conselheiro deverá declarar-se impedido quando da apreciação de matéria que preveja o repasse de recursos à organização da qual seja membro da instância diretiva. Parágrafo 3º. Na falta de manifestação sobre a participação de conselheiro titular, no prazo estabelecido, será automaticamente convocado o respectivo suplente de conselheiro ou substituto, que deverá confirmar sua presença, com antecedência mínima de até 0 a 4 dias da realização da reunião, missão ou evento. Artigo 26. São prerrogativas do conselheiro titular. Inciso 1º. Ter voz e voto nas reuniões dos órgãos colegiados de que seja membro e para as quais tenha sido regularmente convocado, e voz nas reuniões para as quais tenha sido convidado. Inciso 2º. Participar das eleições promovidas no âmbito do plenário, candidatando-se aos cargos de presidente, vice-presidente, coordenador e coordenador adjunto, e a membro das comissões e dos demais órgãos colegiados. Inciso 3º. Ser membro de uma comissão especial. Inciso 4º. Pedir e obter vista de matéria submetida à apreciação, nas condições previstas no Regimento Geral do CAU e nesse Regimento Interno do CAU/MT. Inciso 5º. Solicitar autorização à Presidência para exame de matéria que contém informações confidenciais, observados os requisitos para salvaguarda de seu conteúdo estabelecidos em legislação federal, e as responsabilidades legais em razão da eventual quebra de sigilo. Inciso 6º. Apresentar proposições à Presidência por meio de protocolo. Inciso 7º. Solicitar informações à Presidência sobre as correspondências recebidas e expedidas pelo CAU/MT. Inciso 8º. Solicitar o registro em atas ou súmulas de seus votos ou opiniões proferidos durante as reuniões para as quais foi regularmente convocado ou convidado. Inciso 9º. Receber certificado quando exercer integralmente o mandato de conselheiro titular, e de suplente de conselheiro, expedido pelo CAU/MT,